pessoal, desafio 9 dos 40 dias de transformação. E continuando um pouco o que eu falei ontem, que aliás, se você perdeu, o vídeo está totalmente disponível no meu YouTube, se você quiser receber ele no seu e-mail ou WhatsApp, fala com a gente aqui, ó, manda um e-mail e a gente cadastra rapidinho e já te manda tudo, tá? Então, ontem eu contei uma história e depois eu fiquei pensando sobre a história que eu contei e que eu recebi algumas mensagens sobre a história. E, obviamente, como eu falei ontem, a história proporciona muito mais do que um único ensinamento para cada um de nós. De qualquer maneira, eu queria dar uma continuada no que eu falei ontem. E se você perdeu o vídeo, não volta lá no YouTube. Mas queria falar sobre o valor da vida humana. E a pergunta que desde já eu quero fazer para você é: quanto vale uma vida para você? Quanto vale a sua vida? Se você tivesse hoje que colocar um número, qual o valor de uma vida, qual o valor da sua vida e se tem diferença? Então vamos lá, vamos explicar isso. Dentro desse desafio, né, toda a ideia desse desafio de 40 dias é gerar um tipo de crescimento. E eu estava refletindo sobre o desafio em si e cheguei à conclusão de que é muito difícil a gente gerar uma verdadeira transformação se a gente não consegue enxergar ou entender ou sentir o verdadeiro valor que você tem para o mundo que você vive. E para ilustrar isso, eu queria compartilhar um pedacinho de um texto, de um artigo que eu li em algum momento da minha vida. E eu queria compartilhar, não vou ler o texto porque senão fica muito longo, mas eu vou falar um pouquinho desse artigo para você. E o nome do artigo é A Camisinha e a Mariana. Então, o que esse artigo significa? A Camisinha e a Mariana. O artigo, ele faz uma alusão a um acontecimento que aconteceu no Brasil, que foi quando teve o problema da barragem de Mariana. Né? Quando a barragem de Mariana explodiu, né, a primeira barragem explodiu, morreu um monte de gente e tal. E logo depois veio esse artigo, A Camisinha Mariana. E ele foi escrito por uma pessoa que escreve artigos, esqueci o nome dele agora, se eu lembrar até o final eu falo para vocês, senão depois eu escrevo em algum lugar. Que ele botou um texto falando assim: olha, quando eu me formei em medicina, eu sou médico, e quando eu estava estudando, eu fui estudar e fazer pós-graduação e especialização lá em Nova York. E quando eu estava fazendo pós-graduação e especialização lá em Nova York, em medicina, foi quando tiveram os primeiros casos da AIDS, do HIV. E com isso, eu e 3 amigos, nós éramos muito próximos, a gente conversava muito, a gente sentou numa mesa de bar, depois a gente vê mais um caso de AIDS, e a gente começou a discutir entre a gente se a gente mudaria o nosso hábito sexual, se isso traria algum tipo de medo. E a gente debateu, ficou uma discussão, 2 pessoas falaram que sim, mudariam e passariam a usar a camisinha, e 2 falaram que não, que continuariam do mesmo jeito, já que uma vez que o índice, de novo, quando nasceu a doença, quando primeiro entenderam que essa doença existia, né? A doença tinha um maior índice em homossexuais, essas pessoas não eram homossexuais, falaram, nunca vai acontecer comigo, então não tem risco, e vai. E esse autor, ele pega essa situação para falar o seguinte: olha, imagina o seguinte, imagina que eu falo para você assim, olha, quanto vale uma vida? Você põe lá qualquer valor, tá? 0, 10, 1 milhão, 1 bilhão, 10 trilhões, o número que você quiser. Aí eu faço pergunta para você: ao você fazer a sua atitude que você está pensando em fazer, tem risco de acontecer alguma coisa ruim? Aí você pensa, não tem risco ou tem algum risco. Então, se tem algum risco, a pergunta é, quanto risco tem? 0,1, 0,01, 1, 10, 20? E aí você multiplica o tamanho do risco que tem pelo valor que a vida tem para você. Então, mesmo que, vamos supor que a sua vida, você bota um valor na sua vida de 1 trilhão, qualquer valor que você quiser, se é que dá para dar um valor na vida, mas 1 trilhão. Você fala, poxa, mas se eu fizer isso, tem um risco de 0,1. Poxa, 1 trilhão vezes 0,1 continua um número gigante. E aí a pergunta é, se vale a pena assumir o risco. E aí ele dá todo esse discurso para dizer que se a barragem, ela existe, se a gente entendesse o valor real da vida, e a gente sabe que a barragem tem um risco de cair, mesmo que seja pequeno, ela tem um risco, a barragem deveria ser proibida agora, nesse momento, e desativada todas elas, e nunca mais existir.
Então, o desafio que o ser humano passa, e esse é o desafio que eu quero trazer para vocês com o vídeo de hoje, a famosa pergunta é: quanto vale uma vida? Na sua opinião, na sua percepção, quanto vale uma vida? E vou dizer uma coisa, não vale dizer, até vale, mas não é real dizer, que a sua vida vale mais do que a de um bandido, por exemplo. Lógico, para você, é óbvio que a sua vida vale mais que a de um bandido, ou que a sua vida vale mais que a de um amigo, porque você está se colocando em primeiro. Mas se a gente tirar essa casca do eu e falar assim, quanto vale uma vida humana? Será que tem um preço que dá para chegar nisso? E se tem um preço, e se tem um valor, será que vale a pena certas atitudes que a gente faz na vida para a gente correr certos tipos ou tamanhos específicos ou diferentes tamanhos de risco? Será que vale a pena? Então, o desafio que eu quero com você hoje é você entender se certos riscos que você está assumindo na sua vida, se ele vale a pena. Em outras palavras, qual o seu valor? Se você tivesse hoje que colocar um número na sua vida, qual o seu valor? Ainda vou mais. Qual o valor da pessoa que está sentada agora do seu lado, na sua frente? Diz para ela, comenta com ela, fala, olha, eu te amo, você é muito legal para mim, você tem um valor incrível, você é demais. Fala qualquer coisa, eu vou falar, você é uma porcaria, o que quer que seja. Mas qual o valor? Então, o desafio de hoje para amanhã é você se desafiar, se autodesafiar a enxergar e praticar o valor do próximo. Qual é o valor do próximo? Quanto valor essa pessoa que mora com você, que convive com você, ela tem? E quando você entender o valor, você vai entender que certos riscos não valem a pena, seja da fala, seja da impaciência, seja da raiva, seja de qualquer um, não vale a pena. Então, pensa nisso, pensa no valor que vale a sua vida, pensa no valor que vale cada vida, e com isso, repensa se você está tomando atitudes corretas. Então, o dia de hoje vai falar o quanto uma pessoa vale na sua vida, vai explicar para ela. Bom desafio, e até amanhã com mais vídeos. E lembra, antes de desligar esse vídeo, curte, compartilha, manda para o maior número de pessoas. O meu Instagram ainda está bloqueado, mas só até mais uns dias. Então, enquanto isso, curte todo mundo, compartilha com todo mundo, manda o link aqui do YouTube para quantas pessoas você quiser. Essa mensagem, eu acho que seria muito legal que chegasse o maior número de pessoas, para as pessoas refletirem sobre si mesmas. Caramba, qual é o meu valor? Até amanhã, gente.